Boa tarde a todos e a todas. Como a Bárbara já me apresentou, sou Renata Coelho Charlá, sou fonoaudióloga e docente do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, hoje, né, como a Bárbara já muito bem explicou, não vou me estender com relação a isso, nós damos início, então, a uma série de 3 webseminários voltados ao impacto da perda auditiva na comunicação humana e uma proposta, né, de teleatendimento, né, de estimulação cognitiva e auditiva, né, das habilidades auditivas e cognitivas para novos usuários, para usuários de prótese auditiva, atendidos no Sistema Único de Saúde pelo SUS. Né? Então, na verdade, esta é uma proposta, esse programa de estimulação foi uma proposta que foi desenvolvida dentro de um projeto do PPSUS, um fomento da FAPESC, e que, né, na sua etapa final, tinha como proposta esta capacitação. Então, como a Bárbara falou, hoje do início, nós damos início, a Sabrina e eu damos início, falando um pouquinho sobre o impacto da perda auditiva e sobre as políticas públicas em saúde auditiva, e nas 2 próximas semanas serão abordados especificamente essa proposta de estimulação, né, por meio do teleatendimento, das estimulações das habilidades cognitivas e auditivas. Tá? Então, eu vou iniciar a minha apresentação, só vou colocar aqui, e ao final, então, das nossas 2 apresentações, eu estou aberta para as perguntas. Tá? Então, quando a gente pensa, né, no nosso sentido, né, da audição, é por meio desse sentido que a gente percebe os sons que estão ao nosso redor. Né? Então, um sentido tridimensional a nossa audição, não importa qual é a direção deste som, a gente consegue percebê-lo desde que a gente tenha uma audição normal, muito próximo do normal. Né? Então, o sentido da audição é muito importante para que a gente possa, né, se envolver com o nosso ambiente, se envolver com as demais pessoas, para que a gente possa expressar os nossos pensamentos, né, e para que a gente possa receber o conhecimento. É claro que existem outras formas de a gente receber esse conhecimento e transmitir nossos pensamentos, mas principalmente o sentido da audição é muito importante para que isso aconteça, para que a comunicação se dê de uma forma eficaz. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, né, a gente tem no mundo mais de 1,5 bilhões de pessoas que, em algum momento da sua vida, apresentarão algum declínio da sua capacidade auditiva. Tá? E desse número, né, por volta de 430 milhões precisarão de cuidados auditivos por conta dessa diminuição na acuidade auditiva. Então, se a gente for pensar, muita gente vem sofrendo e vai sofrer ao longo da vida, em algum momento, com relação à perda da audição, da percepção auditiva. Né? Então, a perda auditiva, ela é considerada como a segunda doença crônica mais prevalente no mundo, né? E a terceira maior causa de anos vividos com algum tipo de incapacidade. E a gente sabe que conforme a pessoa vai ficando um pouco mais velha, a tendência é que comece a ocorrer algum declínio na nossa capacidade auditiva. Então, na população idosa, a gente vê que há um aumento expressivo das alterações auditivas, mas ela não é, a perda auditiva, ela não é restrita a esta população. A gente pode ter uma perda auditiva desde o nascimento. Já intraútero, a gente pode ter uma perda auditiva instalada, mas a gente sabe que a população idosa é onde que a gente tem maior crescimento, né, principalmente por conta do aumento da expectativa de vida cada vez maior, e isso faz com que a gente tenha mais pessoas com algum tipo de alteração auditiva que vai levar a um impacto, algum comprometimento da sua qualidade de vida, por exemplo. Né? Então, 65% da população com mais de 60 anos apresenta algum grau de perda auditiva, que vai levar a uma maior ou uma menor restrição, limitação no dia a dia para esse indivíduo. Né? Então, a gente sabe que a perda auditiva, ela gera um impacto no processo de comunicação, porque, querendo ou não, por mais que existam diferentes formas de comunicação, a nossa principal forma de comunicação do homem é por meio do código oral, é por meio da fala. E se eu não escuto adequadamente, isso compromete a comunicação. Então, se eu não escuto adequadamente, eu não vou receber essa informação de uma forma adequada e não vou conseguir transmitir o que eu quero passar para o outro também. Então, com isso, a gente tem um impacto no processo de comunicação, seja por conta, né, da recepção, seja por conta da expressão.
E essa perda auditiva também vai alterar, de alguma forma, a funcionalidade do indivíduo, do ponto de vista que a gente pode dizer com relação a isso, que pode haver uma limitação de atividade, uma restrição de participação em situações de vida diária. Então, por exemplo, se eu tenho uma perda auditiva, eu posso, às vezes, deixar de fazer coisas que, porque eu tenho medo de que eu não consiga fazer por conta da minha limitação auditiva, por exemplo. Eu posso deixar de ir ao banco porque eu vou ter medo de não entender exatamente o que o caixa vai falar para mim, a orientação que ele vai me dar. Eu não vou ao supermercado porque eu não vou conseguir entender o que o caixa vai falar comigo. Então, eu acabo limitando as minhas situações de atividade do dia a dia com medo de que eu não dê conta de responder isso de uma forma adequada. Então, e a gente também tem restrições de participação, são pessoas que a gente tem muitos relatos na literatura que nos mostram isso, de que uma perda auditiva acaba levando ao quê? A um isolamento social. Eu deixo de me comunicar com os meus familiares porque eu não escuto bem. Então, quem tem pessoas, às vezes, né, mais velhas, pessoas que têm algum tipo de dificuldade auditiva no seu dia a dia em casa, percebem muito bem isso, né? O quanto essas pessoas que não escutam bem acabam deixando, né, de se comunicar com as outras pessoas por conta dessa dificuldade. Então, já que eu não escuto, eu acabo me isolando, porque principalmente se tiver muitas pessoas falando ao mesmo tempo no ambiente, vai ficar muito mais difícil para que essa pessoa que tem uma dificuldade auditiva consiga entender o que está sendo dito. Então, ela acaba se isolando cada vez mais difícil, né? Não querendo se comunicar, evitando ir a situações sociais, de ir a restaurantes, ir a cultos, a igrejas. Então, claro que isso vai gerar o quê? Um impacto negativo na qualidade de vida deste indivíduo. Então, existe um levantamento, né, que o custo global, né, por ano relacionado à perda auditiva tende a ser em torno da ordem de que 980 bilhões de dólares. E esse grande, né, gasto, né, pode, de certa forma, colocar em risco o objetivo global dos Estados-membros das Nações Unidas, que é o quê? Que é acabar com a pobreza, garantir que todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade até 2030. Então, às vezes a gente não tem a dimensão de que o quanto, né, uma perda auditiva pode, do ponto de vista financeiro, né, ter um gasto tão alto assim. Parece que a gente não tem essa dimensão deste impacto, até do ponto de vista econômico no mundo, certo? Uma coisa importante também da gente dizer é que, apesar de a gente ter esse grande número de pessoas, né, que vão experimentar, né, vão passar por uma dificuldade auditiva ao longo do seu curso de vida em algum momento, né, a gente sabe que muitas perdas auditivas podem ser prevenidas, né, desde aquelas perdas auditivas que podem ocorrer, né, na infância, ou ao longo da vida, ou numa idade mais avançada, muitas podem ser prevenidas. E quando eu digo prevenidas, é não só no sentido de não acontecerem, mas, é claro que existem perdas auditivas que vão acontecer, não tem como a gente evitar, mas se eu tiver uma atuação precoce, eu posso ter um impacto menor na vida do indivíduo, seja ele uma criança, um adulto ou um idoso. Né? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que mais de 1 bilhão de jovens, por exemplo, se colocam em risco de perda auditiva permanente e de forma inconsciente, sem saber disso, ouvindo o quê? Música nos espécies pessoais, nos fones de ouvido, em níveis de pressão sonora, em intensidades que são fortes, né, durante um longo tempo do dia. Então, cada vez mais a gente vê crianças, adolescentes que começam a usar os fones de ouvido para escutar música, né, muito mais precoce. Antigamente a gente fazia isso, às vezes só na fase adulta, hoje você vê crianças com 10, 11 anos que já usam fone de ouvido e usam durante bastante tempo, durante o dia, e muitas vezes ouvindo, né, numa intensidade que é prejudicial ao sistema auditivo. Não é que o uso do fone de ouvido por si só é prejudicial, mas na verdade o que se torna prejudicial é a intensidade que a gente usa esse fone de ouvido e por quanto tempo eu uso isso, né? Então, é importante que a gente tenha uma série de ações públicas, né, das diferentes faixas etárias, para que a gente possa mostrar à população como é que a gente pode lidar com essa perda auditiva, como é que a gente pode prevenir essas
alterações. E cada vez mais a gente vê, né, aqui chamando a atenção para a questão dos jovens, né, que antigamente a gente não tinha essa exposição, né, do jovem a níveis de pressão sonora elevados. A gente tinha o quê? Normalmente trabalhadores que ficavam expostos a som muito fortes dentro de uma fábrica, de uma produção, que tinham que usar abafadores. Hoje você tem um risco de exposição a ruído de uma forma que é recreacional. Então, muitas vezes as pessoas não atrelam que esta situação, por mais que ela seja recreacional, ela pode ser prejudicial à saúde. E, além disso, a gente tem várias outros acometimentos aí ao sistema auditivo que poderiam ser prevenidos, não só a exposição a ruído, mas também a exposição a químicos, a produtos que são tóxicos, né, ototóxicos ao nosso sistema auditivo, a inalação de produtos químicos também, medicações, muitas vezes a gente faz uma polifarmacoterapia, né, ou seja, toma uma série de remédios sem saber exatamente se são necessários ou não, e isso pode, de alguma forma, prejudicar o nosso sistema auditivo. Alguns tipos de alimentos também podem, né, porque mexem com o metabolismo do indivíduo, também podem vir a comprometer o adequado funcionamento do nosso sistema auditivo. Então, é importante que a gente faça uma série de ações públicas no sentido de atuação pública, né, no sentido de a gente tentar prevenir essas perdas auditivas, né? Então, o que a gente vê que atualmente, claro, a gente tem indivíduos que têm alguma alteração, que têm perdas auditivas, e com o avanço da tecnologia que a gente tem cada vez mais, a gente tem ao nosso dispor aí grande tecnologia, no sentido não só para ter métodos diagnósticos cada vez mais específicos e mais detalhados que possam nos dar um diagnóstico mais preciso dessas alterações auditivas e também cada vez mais precoce, além do que a gente tem a telemedicina. Então, tudo isso nos permite a identificação em qualquer idade de uma alteração auditiva. Então, antigamente, a gente demorava muito tempo, por exemplo, para detectar uma perda auditiva que fosse leve, moderada numa criança. A gente não tinha métodos de diagnóstico, de triagem auditiva para fazer essa detecção precoce. Às vezes, precisava esperar a criança entrar em fase escolar para apresentar as dificuldades de fala, de escrita, para que alguém pudesse, né, suspeitar de uma perda. E aí a intervenção se torna muito mais tardia. Consequentemente, você vai precisar de, né, o gasto, né, com isso também acaba sendo maior, porque você perdeu muito tempo de estimulação com essa criança. Hoje, a gente pode, já ao nascimento, né, triar, né, a audição de uma criança para saber se ela tem risco ou não para ter uma perda auditiva, você poder encaminhar para um diagnóstico mais preciso e mais precoce. Né? Então, a gente tem à nossa disposição tratamentos médicos e ou cirúrgicos cada vez mais especializados, à nossa disposição dispositivos de amplificação sonora, então seriam os aparelhos auditivos, as próteses auditivas com tecnologia cada vez melhor também, que ajudam, né, a pessoa com perda auditiva a, né, perceber melhor o som e ter um melhor desempenho comunicativo. As pessoas que não se beneficiam de uma prótese auditiva poderiam usar o implante coclear. Os métodos de reabilitação, as diferentes formas de reabilitação, sejam pelos métodos aureorais ou pelo uso de linguagem de sinais, cada vez mais a gente tem mídias legendadas que vão propiciar as pessoas com dificuldades auditivas a ter uma melhor comunicação. Então, tudo isso procura tenta garantir que as pessoas que tenham essas alterações possam acessar a educação e a comunicação, e isso, né, com isso, ter a oportunidade de que ela possa cumprir o seu papel na sociedade. Então, também não adianta só a gente fazer uma detecção precoce das alterações auditivas e não ter uma intervenção adequada ou uma intervenção precoce. Tudo tem que funcionar de uma forma coesa, né, tudo engajado para que a gente possa fazer, né, ter essa suspeita da alteração auditiva, para que a gente possa ter uma intervenção precoce, para que a gente tenha o menor impacto, né, na pessoa que tem esta alteração auditiva e para que ela possa ter um melhor desempenho do ponto de vista social, de comunicação, educacional e de trabalho ocupacional também. Né? Mas, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes as pessoas, né, que vivem, né, que têm perda auditiva, muitas têm, né, vivem em ambientes de baixa renda, quando a gente tem
recursos humanos e serviços que possam ajudar essas pessoas são limitadas, nem sempre são acessíveis a todas as pessoas, né? Então, por conta de tudo isso, a Organização Mundial da Saúde, em 2017, ela fez uma Assembleia Mundial da Saúde, né, e ela adotou uma resolução, né, que foi proposta a todos os membros da Organização Mundial, países membros da Organização Mundial da Saúde, no sentido do quê? De incentivar os governos a incluírem em suas políticas públicas de saúde os cuidados com a audição. E a gente tem já há bastante tempo no Brasil políticas públicas de saúde auditiva, que depois a Sabrina vai comentar, né, que são voltadas a cada vez mais a dar o melhor, né, ofertar o melhor para essas pessoas com alterações auditivas, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela nos dá, né, subsídio, ela nos dá evidências e ferramentas para que os países possam desenvolver essas políticas e para que nós, enquanto profissionais, possamos o quê? Trabalhar junto, né, com o governo no sentido de oferecer o melhor para a população. Então, em 2017, né, depois dessa convenção toda, esse relatório foi, né, elaborado em 2021, um relatório mundial sobre audição, em que neste documento, um documento bem extenso, mas muito completo, muito interessante, ele promove ações para o acesso equitativo aos cuidados auditivos em todos os contextos, em todo o mundo. Então, nesse relatório mundial, ele traz, né, o documento traz evidências para direcionar a perda auditiva como uma prioridade de saúde pública global. Então, ele descreve uma série de ações e intervenções que os governos devem priorizar, considerando, claro, as características, né, de cada país. E eles usam esse acrônimo, o HEARING, que é a audição, para fazer quais são essas ações, essas intervenções que os países deveriam priorizar. Então, essas ações de saúde pública, ela deve considerar, claro, as mudanças demográficas que existem, né? Então, a gente existe uma previsão de um aumento de mais de 1,5 vezes na perda auditiva nas próximas décadas. Então, vejam que é realmente um problema de saúde pública que cresce cada vez mais. Quem trabalha em saúde auditiva sabe o quão cresce o número de pacientes que procuram, né, um serviço de saúde auditiva para, né, o uso de um dispositivo eletrônico de amplificação sonora. Esse número cresce a cada ano no país como um todo. Tá? Então, neste relatório, como eu disse, né, apresentado pela Organização Mundial da Saúde em 2021, né, eles fazem esse acrônimo, né, então eles fazem sete propostas aqui de intervenção que estão relacionadas com o acrônimo aqui do HEARING, né? Então, eles fazem propostas, sugestões de intervenção voltadas à questão da triagem auditiva, da intervenção precoce, das doenças, da prevenção das doenças que afetam o sistema auditivo e como gerenciar tudo isso, o acesso à tecnologia, como seriam os serviços de reabilitação, o que seria necessário, como se fazer para melhorar a comunicação da população que sofre com uma perda auditiva. Um outro aspecto muito importante que esse relatório dá bastante ênfase é com a questão da redução do ruído. Então, antigamente a gente tinha a questão da exposição ao ruído, como eu falei, muito ligada ao ambiente ocupacional e cada vez mais esse ruído, no dia a dia, as pessoas estão expostas a níveis de pressão sonora cada vez maiores, que não estão ligadas à questão ocupacional e que a exposição é crescente sem que se dê a devida atenção ao quanto isso pode ser prejudicial ou não. Então, esse documento tem um item somente exatamente voltado para a questão da redução do ruído. E também uma questão bem importante é o engajamento, o maior engajamento da comunidade nestas questões, né? Então, é importante que a gente engaje a comunidade, que a comunidade tenha conhecimento sobre isso, que a gente coloque a população em si também, né, a nossa comunidade, para trabalhar em prol dessa melhora da qualidade de vida do indivíduo, tá? Então, frente a isso que eu coloquei, né, esse problema que nós temos atualmente, enquanto isso tende a crescer nas próximas décadas, né, eu vou falar um pouquinho, para quem não é da área, sobre como é que nós escutamos, né? Então, se a gente for pensar, né, vocês estão aqui me escutando, eu estou falando, fazendo essa apresentação, como é que este som, essa minha fala, entra no sistema auditivo de vocês e vocês conseguem ouvir, né, não só ouvir, mas entender aquilo que está sendo dito.
tá? Então, para que isso comece, né, a ponto inicial disso é que eu tenho um sistema auditivo periférico íntegro, né? Então, o nosso sistema auditivo periférico, ele é composto por 3 partes aqui, que a gente chama de orelha externa, aqui, orelha média e orelha interna. Então, aqui nós temos o pavilhão auricular, né, que é uma cartilagem revestida por pele, e a gente tem este canal auditivo, que a gente chama de meato acústico externo, que é por onde, né, o som, né, entra. Então, o som são partículas do ar que vão se movimentando, e essas partículas do ar vão se movimentar e vão entrar aqui dentro deste conduto. Isso vai gerar uma vibração nesta membrana aqui, que muitos já devem ter ouvido falar que é o tímpano, é a membrana timpânica. Uma vez que o som, né, as partículas de ar fazem uma pressão nesta membrana, ela passa a vibrar, se movimentar, e isso gera uma movimentação de 3 ossículos, que são os nossos menores ossos do corpo, né, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Então, no sistema de alavanca, essa membrana timpânica, ela se movimenta, ela vibra, e na sequência vibra o martelo, a bigorna e o estribo, né, fazendo com que esta vibração do som que entrou aqui, ela estimule esta parte interna do nosso ouvido, da orelha interna, que se chama cóclea. Neste interior, nós temos um líquido, e lá dentro milhares e milhares de células ciliadas, que são as células sensoriais do nosso ouvido. E são essas células que vão captar essa vibração, essa estimulação sonora que veio aqui do meio externo, que vai estimular esses cílios, que vai, né, propiciarão o quê? Uma excitação das células e, consequentemente, uma estimulação do nervo auditivo. Então, para que essa informação, né, chegue até o nervo, gera impulsos elétricos aqui no meu nervo auditivo, preciso que todo este caminho aqui esteja íntegro para que o som possa entrar adequadamente, o estímulo possa entrar aqui adequadamente, seja transformado em diferentes tipos de energia até que estimule o nervo auditivo, gere uma corrente elétrica aqui. E é desta forma que essa informação vai chegar onde? No cérebro, né, no córtex aqui temporal, que é o responsável pela nossa audição. Então, dos dois lados, a gente vai ter, né, as estruturas periféricas do nosso sistema auditivo, né, e isso vai levar a informação até o cérebro para que a gente possa o quê? Né, escutar e entender aquilo que está sendo dito e eu possa dar uma resposta. Então, não basta apenas eu ouvir, eu tenho que ouvir, né, escutar aquilo que foi dito, interpretar aquilo que foi dito e emitir uma resposta, né, com base naquilo que eu tenho de conhecimento sobre aquela informação, sobre tudo aquilo que a gente foi adquirindo ao longo dos anos, né, da nossa vida de conhecimento. A gente vai receber uma informação, vai processar essa informação e vai emitir uma resposta. Então, se o meu sistema auditivo, por algum motivo, não estiver adequado nesta via aqui como um todo, né, esta informação não chega adequada, ou vai chegar de uma forma degradada, alterada ao meu sistema nervoso central, eu não vou ter a interpretação adequada dessa informação. E, consequentemente, a gente vai ter um distúrbio de comunicação, provavelmente, certo? Então, se todo o meu sistema auditivo, periférico e central, como eu mostrei ali nos slides anteriores, estiver funcionando de uma forma adequada, isso possibilita com que o indivíduo possa escutar diferentes sons do meio ambiente, os diferentes sons da nossa língua, tá? Desde os sons mais fraquinhos, em torno aqui de 10, 5 decibéis, até sons mais intensos. Então, isso nos dá uma gama, né, uma ampla faixa, né, dinâmica da audição, que a gente chama que nos permite ouvir desde sons mais fraquinhos até sons da fala muito fracos, até sons mais intensos. E o exame que a gente vai ter, o principal teste, né, o que a gente chama de padrão ouro, para avaliar a audição de um indivíduo, é a audiometria tonal liminar. É um teste que a gente faz dentro de uma cabina acústica, de uma cabina toda isolada acusticamente, para que a pessoa possa escutar sons bem fraquinhos, e a gente vai medir para diferentes frequências do som, ou seja, desde sons mais graves, mais grossos, até sons mais fininhos, mais agudos, qual é o mínimo que eu consigo escutar, qual é o som mais fraco que eu consigo escutar. Isso tanto para a orelha direita quanto para a orelha esquerda. Então, se eu tenho uma audição normal, como eu estou marcando aqui neste gráfico só para ilustrar, isso me possibilita escutar não só os sons fraquinhos, mas todos os sons do ambiente e todos os sons da fala.
A partir do momento que eu tenho uma perda auditiva, eu vou deixando de perceber alguns sons e vou percebendo só os sons mais intensos. Então, o quanto essa perda auditiva, essa alteração auditiva vai impactar na minha vida, na minha comunicação, vai depender de vários aspectos, né? Da fase de instalação, do grau da perda, né? De uma série de outros fatores. Tá? E aí, uma coisa que eu já tinha comentado um pouquinho, né, no início da aula, é um aspecto muito importante. Hoje a gente tem, devido ao avanço da tecnologia, a gente tem métodos de diagnóstico que nos permitem avaliar a audição desde o bebezinho, desde que ele tenha nascido. Né? Então, ele já nasceu, a gente já tem um método para triar a audição dele, ver se ele tem risco para ter uma alteração auditiva ou não. Se a gente suspeitar dessa alteração, a gente pode encaminhar, ainda questões de um mês, para um diagnóstico. Né? Então, a gente consegue, né, não só levantar a suspeita, mas também confirmar ou não se existe uma perda ainda muito cedo. E isso possibilita o quê? Que nós façamos uma intervenção cada vez mais precoce. E quanto mais precoce for a nossa intervenção, menor é o tempo de privação sensorial que essa criança vai ter. Porque a gente consegue reabilitar usando um dispositivo de amplificação sonora para que ela, desde que possível, ela possa voltar a escutar os sons que ela não consegue escutar naturalmente. Isso faz com que ela consiga manter essa entrada, essa aferência, né, essa informação auditiva entre de uma forma adequada para que ela possa se desenvolver e desenvolver sua linguagem, consequentemente vir a falar em breve. Né? Então, como é que ocorre a perda auditiva? Onde que ela vai ocorrer? Em qual parte do meu sistema auditivo ela vai ocorrer? Ela pode ocorrer em qualquer uma dessas partes. Né, tanto nessa parte externa, que é o menos comum, mas pode acontecer algumas malformações. Eu posso ter uma alteração nessa parte do meio aqui, na orelha média, que é muito comum nas crianças, que são as infecções de ouvido, são as otites médias, né, que muitas vezes são problemas passíveis de tratamento. Né? Então, claro, medicamentoso, às vezes cirúrgico, é possível você tratar e essa infecção, essa otite melhorar e a criança voltar a escutar normalmente. Isso é possível, são perdas que a gente fala que são reversíveis, mas não é porque ela é uma perda reversível que ela não tem um impacto negativo na vida da criança. Por quê? Porque se nos primeiros anos de vida a criança tem muitas infecções de ouvido, o que vai acontecer? Ela ora escuta melhor, ora ela escuta pior. Ela não mantém sempre a mesma percepção do som. Isso faz com que ela não escute adequadamente os sons de fala. E isso faz com que ela aprenda de uma forma, né? Ela não aprenda adequadamente os diferentes sons, não escute de uma forma adequada os diferentes sons da nossa língua e, consequentemente, os produza de uma forma adequada. Então, essas infecções de ouvido que podem acontecer aqui, principalmente na infância, são passíveis de tratamento, como eu falei, mas a gente tem que ter muita atenção, porque isso pode comprometer o desenvolvimento da criança também. E a gente tem, né, as alterações que são, né, as irreversíveis, que normalmente são as que vão afetar a nossa orelha interna, então vou ter uma lesão das células que estão aqui dentro, dos cílios das células sensoriais, e uma vez lesou, a gente não consegue repor essas células. Tá? Então, naquele slide anterior lá eu tinha mostrado as células íntegras, aqui eu já mostro vários cílios faltando, então por algum motivo, pode ser por uma infecção, né, algum vírus que afetou ali diretamente, pode ser por uma exposição a ruído, pode ser por um produto tóxico, pode ser por doenças que acometem realmente o sistema auditivo especificamente, a gente tem uma perda dessas células. Né? Se essas células não funcionam adequadamente, o som não chega, a estimulação não chega adequada aqui, e, consequentemente, não chega adequado no cérebro. Essa informação chega ao cérebro de uma forma degradada. Né? Então, esta perda auditiva vai ter um impacto negativo ao longo da vida, e quanto mais precoce, às vezes, né, mais negativo vai ser esse impacto se eu não fizer a intervenção o mais precocemente possível. Então, ela pode comprometer, claro, o desenvolvimento da linguagem, o bem-estar psicossocial, a qualidade de vida, a educação, a independência financeira, porque isso, claro, pode muitas vezes comprometer questões, né, de trabalho, de definição de carreira, tudo isso. Tá? Então, como eu falei um pouquinho atrás, o impacto da perda auditiva, tá? Claro que relacionado ao momento em que essa perda auditiva vai acontecer na vida, qual é o grau, o quanto eu não estou escutando, quais sons que eu não consigo escutar,
né? E outros fatores que podem estar associados, se a intervenção foi precoce, não foi precoce, né? Então, são vários aspectos que não cabem neste momento a gente discutir aqui. Então, como eu falei, se eu tenho uma audição normal, eu consigo dar conta de escutar todos os sons do ambiente e os sons de fala, que são o nosso objetivo principal. Se eu tenho uma perda de grau leve, eu já começo a ter dificuldade de escutar aqueles sonzinhos mais fracos. Eu escuto outros sons do ambiente, até eu escuto as pessoas falando, mas pode ser que eu escute as pessoas falando mais baixo, mas num ambiente silencioso eu até consigo escutar bem. Mas se eu vou para um ambiente mais barulhento, aí vai ficar mais difícil entender. Eu posso ter perdas que são moderadas e que aí fica mais difícil ainda a gente escutar um indivíduo, o outro falando, mesmo que seja numa situação silenciosa, se for um pouco mais distante, a pessoa vai ter mais dificuldade, aí as queixas vão aparecer, a pessoa vai ter dificuldade de se comunicar, de falar ao telefone, por mais que ela já escute, ela ainda escute sons do ambiente, mas os sons de fala vão ficar cada vez mais difíceis. E conforme essa perda vai aumentando, outros sons, não só os de fala, mas outros sons do ambiente também vão ficando mais difíceis de serem percebidos pelo indivíduo. Até que pessoas que têm uma perda profunda não conseguem escutar a fala de uma forma, uma perda severa ou uma perda profunda, não conseguem perceber a fala de uma maneira natural, uma intensidade como estou falando aqui para vocês, e não só vão ter dificuldade para perceber a fala, assim como outros sons do ambiente também. Então, como eu falei, o impacto dessa perda vai depender, de vários aspectos aí, tá? Uma das perdas, que a gente tem maior, o que a gente mais tem de alterações auditivas, na população, estão relacionadas com a perda auditiva, que está relacionada, desculpa, com a questão da idade, o avanço da idade. Então, é a causa mais prevalente de perda auditiva em adultos, Então, que se não tratada, se a gente não tiver uma intervenção, a gente consegue tratar a perda, curar uma perda decorrente do envelhecimento? Não, a gente não consegue, mas a gente consegue, novamente, ter uma intervenção precoce, reabilitar esse indivíduo, colocar uma prótese auditiva para que ele possa escutar melhor e, desta forma, evitar um isolamento social, uma depressão, ansiedade, o próprio declínio cognitivo. Então, existem muitos estudos já hoje em dia que mostram que uma perda auditiva ela pode aumentar o risco de desenvolvimento de demência. Por uma série de aspectos, por conta da redução do convívio social, da comunicação, você ter menos estimulação da sua via auditiva. Então, tem vários aspectos relacionados com isso. Então, existe um estudo muito importante que, de tempos em tempos, ele é atualizado. Nessa última versão de 2020, que mostra quais são os possíveis, como eu posso falar, os possíveis fatores de risco que a gente poderia ter que podem levar a um quadro de demência. Existem fatores aí que são modificáveis, ou seja, eu posso, ao longo da minha vida, evitar certos hábitos, certas ações que poderiam, lá na frente, reduzir o meu risco de ter uma demência. E dentre esses riscos modificáveis está qual? A perda auditiva. Você tem aí 8% aí, de risco da perda auditiva contribuir por um caso para demência ao longo da vida. Então, é claro que alguns problemas auditivos a gente não pode evitar, mas a partir do momento que você detecta essa perda, quanto mais precoce você intervir, melhor vai ser isso para o paciente, porque você restaura a sensação de intensidade para esse indivíduo, certo? Então, a perda auditiva relacionada à idade, ou como algumas pessoas ainda falam hoje em dia, que é a presbiacusia, ela está muito relacionada com o quê? Com a ação do tempo, com a exposição desse indivíduo a série de fatores, tem, claro, uma base genética, mas você tem uma exposição a N fatores aí que podem ser prejudiciais à saúde do paciente e acometer o sistema auditivo. Então, sons de forte intensidade, o uso de medicamentos de uma forma indiscriminada, a exposição a outras doenças que vão comprometer metabolismo, a questão vascular, que também vão interferir no funcionamento do nosso sistema auditivo, tá? Então, esta perda decorrente da idade, ela é uma desordem que a gente chama multidimensional, que vai afetar uma grande parte da população idosa, que vai comprometer, claro, essa dificuldade para ouvir, vai acabar comprometendo o quê? O reconhecimento de fala, a compreensão da fala.
né? E, às vezes, não só porque a gente tem uma alteração no órgão periférico ali, as minhas células vão morrendo, mas também porque a gente passa a ter uma dificuldade também no funcionamento da via auditiva. Então, muitas vezes, esse indivíduo idoso, ele tem mais dificuldade, por exemplo, na comunicação, principalmente se alguém fala rápido com ele, ou se tem várias pessoas falando ao mesmo tempo. Às vezes, ele nem tem uma perda auditiva tão grande assim, mas ele tem uma dificuldade para entender. Se alguém muda, alguém está falando aqui, depois outra pessoa muda, a gente muda de assunto de uma hora para outra, ou fala muito rápido, ele tem dificuldade para acompanhar tudo isso. Por quê? Porque às vezes a gente não tem uma alteração só no órgão periférico aqui, mas também a gente tem uma alteração aqui na via auditiva. E isso faz parte do próprio, né, processo central de envelhecimento e também porque a gente às vezes já pode ter um declínio cognitivo associado a isso, tá? Então, muitas vezes, a gente vai precisar de uma intervenção, né? Vai fazer o uso da prótese auditiva, mas não só o uso da prótese auditiva vai dar conta daquilo que o paciente precisa. A gente vai precisar de uma outra estimulação para que ele possa aproveitar ainda mais o uso dessa tecnologia, né? Para que ele possa compreender melhor, né, para que ele possa lidar melhor com a informação acústica, principalmente aquelas que são degradadas, que são misturadas com ruído, que são muito rápidas, que para ele fica mais difícil. Então, como e quando a gente vai intervir? Né? A partir do momento que eu tenho uma dificuldade auditiva, eu tenho uma alteração auditiva, quanto mais cedo a gente fizer essa intervenção, né, melhor vai ser para o paciente, para evitar o quê? Os malefícios da privação sensorial, porque quanto mais tempo eu ficar em privação sensorial, mais difícil vai ser para depois eu reabilitar. Então, aquele paciente que fica, aquele indivíduo que fica anos e anos com uma perda auditiva e não usa uma prótese auditiva, quando ele resolve usar, talvez fique mais difícil de se adaptar. Por quê? Porque a via dele ficou um pouquinho mais lentificada. Então, o que a gente tem de hoje? Eu não vou me ater muito nisso, porque nos próximas capacitações, nos próximos web seminários, isso vai ser abordado com mais detalhe, mas só para falar um pouquinho, o que a gente tem hoje, e isso é ofertado, né, pelas políticas públicas de saúde auditiva, pela saúde auditiva, são as próteses auditivas ou os aparelhos de amplificação sonora individual, né, que são aparelhos auditivos que têm diversos modelos, são aqueles que ficam atrás da orelha, como este aqui, tem alguns que são bem pequenininhos, que ficam atrás da orelha aqui, só traz um fiozinho para dentro da orelha, a gente tem aqueles que ficam dentro, totalmente dentro da orelha, que a gente chama de intraorais, né, esses que ficam atrás a gente chama de retroauriculares. Todos têm a mesma função. Qual é a função? De captar o som que vem do ambiente e deixá-lo mais forte para que aquele indivíduo que tem uma dificuldade auditiva, que tem uma perda, possa escutar o som mais forte. Tá? E aí conseguir compreender melhor, reconhecer melhor os diferentes estímulos, principalmente a fala. Qual que é melhor? Não existe o melhor, existe aquilo que é o melhor para aquele paciente. Então, a escolha de um aparelho auditivo, seja um retro maior, um retro menor, o que vai dentro da orelha, vai depender das necessidades do indivíduo, de características físicas deste indivíduo, da idade, tem vários aspectos. Né? Muitas vezes, o que vai dentro dos aparelhos é a mesma coisa, a tecnologia é a mesma. O que muda é a parte externa, que vai estar relacionado com aquilo que é melhor para o meu paciente, do ponto de vista de potência, de uma série de outros aspectos. Então, as próteses auditivas, elas fazem isso, elas captam o som externo, amplificam este som e tornam esse som mais forte para o indivíduo, para que as células que ainda tem lá dentro, né, que estão íntegras, possam captar este som e ele possa nos entender. Só que existem alguns indivíduos que, como eu mostrei lá, não escutam mais nenhum som de fala, nem os sons ambientes, porque eles perderam todas as células que eles têm. Então, para esses indivíduos, a prótese auditiva não tem o que fazer, ela não vai dar benefício para ele. Por quê? Porque por mais que ela capte o som e amplifique, não vai ter célula para receber este som. Então, para esses indivíduos, eles talvez sejam mais indicados o quê? O uso do implante coclear, que é um dispositivo que até parece como uma prótese, mas ele capta o som do meio ambiente, os sons de fala, os sons de ambiente, transforma isso numa corrente elétrica e vão estimular diretamente quem? O nervo auditivo. Isso é feito por meio de um procedimento cirúrgico, diferente da prótese auditiva, que não é um dispositivo totalmente externo. Aqui a gente tem um dispositivo externo, um dispositivo interno, que tem que ser inserido cirurgicamente pelo médico.
Tá? Então, existem, né, critérios para se indicar um, para se indicar o outro. A grande maioria das pessoas que têm perda auditiva se beneficiam da prótese auditiva, não há necessidade de outro tipo de dispositivo, mas a gente tem uma parcela da população, seja criança, seja adulto, seja idoso, que pode vir a se beneficiar do implante coclear também. Tá? E é claro que não basta apenas, como eu falei, usar o dispositivo para eu escutar melhor, mas muitas vezes, mesmo nas idades adultas, a gente precisa de uma intervenção, né? Eu preciso treinar a minha audição. Agora que eu passei a escutar melhor, eu preciso treinar esse meu sistema auditivo a escutar melhor, lidar melhor com a informação auditiva que ele está recebendo. Então, se for criança, esse trabalho vai ser, às vezes, muito mais demorado, mais longo, dependendo do grau da perda auditiva. Às vezes, o adulto, o idoso, isso acaba sendo mais rápido, mas a gente precisa treinar, a gente precisa de uma reabilitação mais formal neste sentido. Então, principalmente para as pessoas mais idosas, às vezes não só o uso da prótese dá conta das dificuldades dele, né? Ele precisa desse treinamento. E é esta a nossa proposta neste programa de treinamento auditivo, cognitivo, por meio do teleatendimento que vocês vão escutar nas próximas semanas. Aí é claro que orientações, aconselhamento e acompanhamento o tempo inteiro são necessários para que esse paciente possa obter o melhor benefício do uso desta amplificação. Tá? Então, o que a gente busca com tudo isso? Né? Que a gente tenha indivíduos nas diferentes faixas etárias, indivíduos saudáveis, indivíduos produtivos, felizes, né? Engajados, né? E que a habilidade de ouvir e se comunicar bem, com certeza vai melhorar os aspectos sociais, emocionais, vocacionais, intelectuais da pessoa. E, consequentemente, a gente vai ter uma melhora da qualidade de vida desses indivíduos. Né? Então, acho que eu paro por aqui, eu acho que eu consegui dentro do tempo, né, esperado, dar conta do conteúdo. Depois eu fico aberta, então, para as perguntas e respostas. Então, agradeço a atenção de todos e agradeço, né, o Telesaúde da UFSC por nos propiciar este momento aqui de disseminação do conhecimento. Muito obrigada. Então, boa tarde a todas. Vou falar um pouco sobre as políticas públicas em saúde auditiva, né? Me apresentando, né? Retomando a apresentação, eu sou fonoaudióloga, eu já trabalho no Estado desde 2008, na Secretaria de Estado da Saúde, e entrei no Hospital Infantil Joana de Guzmão, e em 2015 fui convidada para trabalhar na parte administrativa da Secretaria da Saúde, para ser responsável pelos serviços de saúde auditiva, né? Então, eu já estou lá há 7 anos e acabei agregando outras funções ali, também referentes à fonoaudiologia. Então, a gente vai começar a falar sobre ter um resgatezinho histórico, né, para a gente entender aí o que aconteceu ao longo tanto da... Só um minutinho, só vou passar aqui. Então, para a gente entender o que aconteceu ao longo da história, tanto em Santa Catarina, né, que a gente teve todo um processo histórico, e também do Brasil, e trazer até uma atualização bem nova em relação à política. Então, lá em 1984, em Santa Catarina, a gente já dispunha dessa autorização de concessão de auxílio transporte, auxílio de órteses e próteses e outros aparelhos ou peças, né? Então, em 1984, a gente estava ali antes da Constituição de 1988, então quem tinha direito a esses auxílios eram os que estavam ligados à Previdência Social, né, ao INAMPS. Então, antes de 84, a gente não tem nenhum registro, que a gente começou, então, em Santa Catarina, a fazer essa concessão a partir deste ano, de 84. Então, após a Constituição, então a gente tem o artigo 196, que todo mundo já está bem, né, careca de saber, conhece bem, que a saúde é o direito de todos, é o dever de Estado, o Estado deve garantir essas políticas sociais e econômicas, visando a redução do risco de doenças e de outros agravos, né, com vistas aí à promoção, proteção e recuperação. Então, a gente sabe que a porta de entrada
é sempre atenção primária, e aí a gente primeiro faz toda a parte de promoção, prevenção, para ir depois para atendimento especializado. Logo após a edição da Constituição, a Secretaria da Saúde de Santa Catarina editou a Portaria 001 de 91, que estabeleceu as normas para a concessão das ajudas supletivas. Então, ela manteve essa ajuda supletiva a partir da portaria, né? Então, antes de existir qualquer política pública federal, a gente teve aquela de 84, depois veio a Constituição e depois a de 1991, essa portaria para manter a dispensação. E o que é importante que a gente saber da história é que naquele tempo, né, já muito tempo atrás, a gente tinha apenas a concessão do aparelho, né? Então, como a Renata colocou, se tem a perda auditiva, um dos benefícios é o uso do aparelho auditivo. Então, a Secretaria da Saúde manteve a dispensação, mas era só a dispensação do aparelho auditivo, não tinha mais nenhum tipo de reabilitação. Em 2004, houve um movimento nacional para que fosse criado, então, o Programa Nacional de Saúde Auditiva. Então, foi editada a Portaria 2073, de 2004, que instituiu a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, e com ela vieram logo após duas portarias, que foi a 587 e a 589, uma que normatizou e a outra como deveria operacionalizar esses serviços no Brasil. Então, nessas portarias, o que a gente encontra? A gente encontra, assim, quais seriam as normativas para se ter um serviço de saúde auditiva no Brasil. Então, já em 2004, Santa Catarina já teve alguns serviços, já tinha alguns serviços que já vinham funcionando para a concessão de aparelho, e aí, a partir dessas duas portarias, a gente normatizou e determinou, né, qual o quantitativo, quais eram os profissionais, qual era a equipe mínima, o que precisava ter dentro desses serviços. Então, foi a partir de 2004 a gente começou a construir a política de saúde auditiva no Estado. E aí, aqui sim, com a intenção não só da concessão do aparelho auditivo, mas também de uma outra visão, né? Que a gente tem que cuidar desse paciente, tem que pensar na parte de reposição desse aparelho auditivo, na parte do acompanhamento, na parte de exames. Então, foi uma mudança bem grande na política. Então, a portaria 793 de 2012 teve uma outra mudança. O que aconteceu nessa época? Foi instituída a rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência no âmbito do SUS. Então, lá em 2012, essa rede passou a não trabalhar no aspecto só dos serviços de única modalidade, mas também de serviços que pudessem atender a pessoa com deficiência. Então, foi a partir dessa portaria que trouxeram alguns objetivos que foram importantes para a gente construir essa rede da pessoa com deficiência. Então, o objetivo era de ampliar o acesso, qualificar o atendimento dessas pessoas no SUS, com foco na organização de rede, na atenção integral à saúde e contemplando a deficiência auditiva, a física, a visual, a intelectual e as ostomias. E, além disso, também ampliar a integração e articulação de serviços de reabilitação com a rede da atenção primária e outros pontos de atenção especializada. Então, a gente teve uma mudança de paradigma nesse momento, de 2012, que a gente passou a tirar a forma isolada de ver a pessoa com deficiência, no caso, a deficiência auditiva, e trazer ele para a rede da pessoa com deficiência, e aí buscando, sim, um atendimento integral. Nessa portaria de 2012, a gente teve, então, os componentes da rede, dos pontos de atenção. Então, a rede de cuidados da pessoa com deficiência. Na atenção básica, a gente tinha o NASF e a atenção odontológica. Na atenção especializada em reabilitação, nós tínhamos os serviços de única modalidade em reabilitação e os centros especializados em reabilitação, o SER. SER 2, o SER 3 ou o SER 4. Então, os estados passaram a
identificar quais eram as necessidades, montar um plano de ação e identificar quais as regiões que poderiam ter centros especializados. Então, esses centros especializados em reabilitação 2 é quando tem duas modalidades de deficiência. Então, pode ser um ser 2 de auditiva e física, pode ser um ser 2 de intelectual e física, auditiva e visual. Então, dentro de uma política de Estado, se identificaram quais foram as necessidades do Estado para atender as deficiências. O ser 3, quando atende 3 modalidades de deficiência, e o ser 4, quando atende as 4 modalidades, física, visual, auditiva e intelectual. Além disso, as oficinas ortopédicas e os CELS, que são os Centros de Especialidades Odontológicas. Então, dentro da atenção especializada, nós tínhamos esses componentes na rede. E na atenção hospitalar de urgência e emergência, o SAMU, a UPA 24 horas e os hospitais. Então, a gente vai se ater um pouquinho, falar dessa parte da atenção especializada. E aí nós temos, mais atualizado, foi a portaria de consolidação número 3, consolidou as outras normas, né, da pessoa com deficiência, de ampliar e qualificar e diversificar as estratégias para atenção às pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, visual, estomias e múltiplas deficiências. Então, aqui entraram as múltiplas deficiências. Em 2020, nós tivemos a edição do Instrutivo de Reabilitação. Esse instrutivo, então, trouxe várias normas em relação à equipe mínima dos centros especializados, quais eram as formas para, dentro da saúde auditiva ali, a gente tem quem são os candidatos usuários, né? Quem são aqueles pacientes que a gente chama de classe 1, quem são os classe 2, quem que não seria usuário de aparelho auditivo. Então, é uma legislação bem completa que traz toda essa normativa, diz dentro das regras quem é o paciente que é candidato classe 1, por exemplo. Ele tem que ter uma perda auditiva bilateral, como a Renata me mostrou os gráficos da audiometria. Ele precisa ter essa perda bilateral acima de 40 dB, né? Então, ele tem que ter uma perda já moderada para ser o classe 1, que é aquele que realmente vai receber o aparelho auditivo. No outro lado, por exemplo, o classe 2, que também está ali escrito no instrutivo, é um paciente que ele pode ou não receber, né? Ele pode entrar dentro de um serviço de saúde auditiva, mas muitas vezes ele não recebe o aparelho auditivo. Então, por exemplo, um classe 2 é um paciente que tem uma perda unilateral, porque ele pode ter uma perda unilateral e ter benefícios com esse aparelho, assim como ele pode ter uma perda unilateral e não ter benefícios com esse aparelho. Então, a gente vai dar prioridade para o classe 1, para aquele que tem a perda bilateral, que tem uma perda moderada, e coloca em classe 2 aquele que a gente não tem certeza se vai se beneficiar, né? Ele precisa entrar no serviço, ele vai entrar no serviço de reabilitação, mas ele vai, talvez, entrar, fazer toda a avaliação e se identificar que ele não precisa do aparelho auditivo. Bom, onde é que a gente se encontra ali na secretaria, né? Então, nós temos o gabinete da secretária, temos a superintendência de regulação e nós trabalhamos dentro da área técnica da pessoa com deficiência. Então, a área técnica da pessoa com deficiência, ela atende tanto a parte da rede da pessoa com deficiência, que são os centros especializados em reabilitação, a parte da saúde visual, da saúde auditiva, das estomias, e agora nós estamos agregando mais 2 ramos importantes, que são as doenças raras e a fissura lábio-palatina. Então, todas essas deficiências, elas estão inseridas dentro da área técnica. E por que a gente difere a rede
né, os centros especializados em reabilitação, dos serviços de saúde auditiva, de saúde visual e das estomias, porque a gente tem no estado alguns serviços que foram antes da portaria de 2012, então a gente tem o serviço de saúde visual, o serviço de saúde auditiva, eles são antes de 2012, e por isso que eles foram construídos ainda na visão de modalidade única, né? Então, eles não fazem parte da rede da pessoa com deficiência, eles fazem parte da área da pessoa com deficiência, mas eles não fazem parte do centro especializado em reabilitação. Então, na saúde auditiva, o que a gente tem no estado? Nós temos os 5 serviços de saúde auditiva, que é a Autovida em Florianópolis, que atende todo o Médio Vale do Itajaí, a Grande Florianópolis, a Serra Catarinense, Laguna, Nordeste, na região Nordeste, Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba e Xireder. Na Autocenter, em Criciúma, que atende o extremo sul catarinense e a Carbonífera, a Autiovo em Chapecó, o extremo oeste, o oeste, Xanxerê, meio oeste, Alto Vale do Rio do Peixe e Alto Uruguai catarinense. A clínica da Univale em Itajaí atende o Alto Vale do Itajaí, a Foz do Rio Itajaí, o Médio Vale, exceto Botuverá, Brusque e Guabiruba, que é atendido na região da Autovida de Florianópolis, e na Grande Florianópolis atende Alfredo Wagner e Leoberto Leal. E o Centrinho de Joinville vai atender a região Nordeste, exceto aqueles municípios que também são atendidos na Autovida. Toda essa construção, então, todos esses 5 serviços atendem os 295 municípios do estado, e todos esses serviços, essa divisão, ela se passou, né, em CIB, na Comissão Interna Bipartite, para identificar quais os serviços poderiam atender, quais têm capacidade instalada para atender essa população. E aí nós temos o serviço do HU, da UFSC, em Florianópolis, que vai atender todo o estado para as cirurgias de implante coclear e para prótese auditiva ancorada no osso. Então, como a Renata já explicou, esse procedimento do implante coclear e da prótese auditiva ancorada no osso são procedimentos cirúrgicos, alta complexidade, então eles vão ser realizados no hospital. Os demais serviços, eles são serviços que a gente chama de serviços ambulatoriais, porque eles vão fazer a concessão de aparelho auditivo, os convencionais, né? E aí cada serviço trabalha com marcas e modelos diferentes, respeitando toda a classificação que diz lá na portaria, no instrutivo. Então, a gente também tem a classificação do tipo de aparelho, como que esse aparelho tem que ser o mínimo que a gente espera de um aparelho auditivo para fazer essa concessão. E aí, cada serviço, então, tem o seu fluxo interno para fazer a compra desse aparelho, para fazer, então, a concessão para o usuário do SUS. Falando um pouquinho dos outros serviços, só título de curiosidade, então, dentro da saúde visual, nós temos a Fundação Catarinense de Educação Especial, que fica em São José. A referência da fundação é todo o estado, então eles atendem pacientes com baixa visão e com cegueira no estado todo, né? Então, todos os pacientes vão vir para cá para receber os recursos ópticos ou não ópticos. Então, dentro da fundação, além de toda a avaliação e também da reabilitação desse paciente com baixa visão e cegueira, ainda pode ter a concessão desses recursos, né? Então, eles podem receber, aqui eu coloquei só alguns, como lupas, óculos esferoprimáticos, óculos com filtro de Blue Block e as lupas de apoio, esse mais para pacientes de baixa visão. E a gente também tem os recursos não ópticos, que são as próteses oculares e as bengalas articuladas. Das estomias, então a gente tem um serviço de estomia no estado, cada município
tem uma referência dentro da secretaria do município, que é um enfermeiro que faz o atendimento do paciente estomizado. Então, principalmente na parte das estomias intestinais e urinárias, o Estado faz a compra das bolsas coletoras, né? Então, a gente tem bolsa de colostomia, bolsa de urostomia, né? Nós temos também alguns adjuvantes, protetores de pele, que esses materiais, então, são concedidos, o Estado compra, encaminha para a regional de saúde e essa regional de saúde encaminha para a secretaria do município. Então, todo paciente ele tem um cadastro lá na área da pessoa com deficiência para poder receber o seu material, né? Então, as bolsas são dispensadas para o paciente mensalmente. Em relação à estomia respiratória, esses materiais eles são mais novos dentro da secretaria, eles começaram a ser dispensados a partir de 2019. A gente trabalha, então, com os hospitais, com as UNACONs e com as CACONs, que é para reabilitação de paciente oncológico. E aí a gente tem, então, para os pacientes oncológicos que fazem a retirada da laringe, né? Então, são pacientes laringectomizados ou traqueostomizados, a gente tem a concessão da laringe eletrônica, a gente tem a concessão das próteses fonatórias, que elas são realizadas cirurgicamente, que o paciente volta a ter a voz mesmo com a retirada da laringe, então, ou ele vai fazer o uso da prótese fonatória, ou ele vai fazer o uso da laringe eletrônica, né? São duas formas de reabilitação. E aí também a gente faz a concessão dos protetores de banho, que são pacientes que vão ter a estomia respiratória, então o nariz deixa de funcionar, começa a ter a respiração pela estomia, né, pela tráqueo, e aí ele vai então precisar do protetor de banho, porque ele não pode entrar água, né, porque senão vai direto para o pulmão. Então a gente tem o protetor de banho, e a gente também tem as cânulas, e aí tem os adesivos, que é para colocar na estomia, e os filtros também para melhorar a respiração. Então, esses insumos também são comprados pela secretaria. O único que tem em tabela SIGTAP é a laringe eletrônica. Então, a secretaria compra todos os materiais e fornece para o usuário. Os filtros e adesivos mensalmente, cânulas e protetor de banho a cada semestre. Em relação aos centros especializados em reabilitação, então, como eu tinha explicado antes, a gente tinha serviços de modalidade única, tem serviços de modalidade única, auditiva e visual, e nós temos também no estado os centros especializados em reabilitação. Então, a gente tem todos os nossos serviços no estado são de duas modalidades de deficiência e todas física e intelectual. A gente tem o CCR, que é na Florianópolis, que atende a referência da Grande Florianópolis. No CCR, a gente também tem uma oficina ortopédica, que faz a concessão de OPMs ortopédicas, como cadeira motorizada. Nós temos um CR2 na FURB, em Blumenau, que pega médio Vale do Itajaí. Na Univale, então, na Univale nós temos um CR2 de Física Intelectual, lá na região do Itajaí, e um serviço de modalidade única, que é o auditivo. Nós temos o CR2 na Unesc, em Criciúma, que atende Carbonífera e Extremo Sul, e o CR2 da Uniplac, que é em Lages, que atende Meio Oeste e Serra. Além desses centros especializados em reabilitação, no estado nós também temos 140 serviços de deficiência intelectual e autismo. Desses 140 serviços, a maioria é a PAI, então eles recebem recurso próprio para atender pacientes com deficiência intelectual dentro do SUS, né? Então, a maioria desses 140 serviços são a PAI, mas a gente também tem AMA, tem o Amor para Down e o NAIP em Joinville. Bom, então agora voltando, né, para a saúde auditiva, a gente vai ver quem são os pacientes que vão ser beneficiários desse serviço. Então, os residentes de Santa Catarina, de todas as faixas etárias, recebem.
as pessoas com suspeita de perda auditiva e as pessoas com perda auditiva comprovada. Então, a gente às vezes recebe lá no serviço alguns questionamentos do tipo, o meu município não tem como fazer audiometria. Posso encaminhar? Então, a gente coloca dentro das nossas diretrizes, então o Estado fez uma diretriz para o Estado, que as pessoas com suspeita de perda auditiva, elas podem ser encaminhadas, desde que tenham um relatório do profissional, do fono, junto com o médico otorrino, que identifique que exista, sim, uma suspeita dessa perda auditiva. Então, assim, não é simplesmente a pessoa... muitas vezes não consegue também realizar audiometria, né? Nós temos alguns casos de pacientes que não conseguem fazer audiometria, e aí, então, o médico pode fazer um relatório, a fono pode fazer um relatório e encaminhar esse paciente com suspeita. Bom, então a gente faz essa divisão dentro das nossas diretrizes da saúde auditiva em triagem auditiva, o serviço ambulatorial de saúde auditiva e o serviço hospitalar. Então, a gente vai falar um pouquinho da triagem. Então, o serviço de triagem auditiva está pautado nas diretrizes do Ministério da Saúde, uma diretriz que ela foi lançada em 2012. Então, ele fala de todo o fluxo, como é que esse bebê, que ele realiza o teste da orelhinha na maternidade, e aí o que a gente faz com esse bebê quando ele passa, quando ele falha. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho o que acontece quando esse bebê ele realiza a triagem auditiva, e aí o que acontece quando ele falha, né, lá na maternidade, ou tanto no teste, ou quanto no reteste. Então, a gente traz a triagem auditiva para as diretrizes da rede da pessoa com deficiência, porque a gente diz que ele respinga na rede da pessoa com deficiência, né? E a triagem auditiva neonatal, ela não faz parte da área da deficiência, ela está na atenção primária, mas ela respinga na nossa área da deficiência quando esse bebê falha na triagem auditiva. Então, o protocolo que as maternidades devem usar é o protocolo do Ministério, né? Então, identificar a primeira coisa, se esse bebê ele não tem risco para deficiência auditiva ou se ele é um bebê com risco para deficiência auditiva. E aí, esse bebê, então, vai fazer o teste e, caso precise, ele vai fazer o reteste. E aí, esse é um critério que é um critério passa-falha. A gente faz só uma triagem, a gente não vai fazer um diagnóstico, mas então a gente tem que identificar se esse bebê, primeira coisa, se ele é um bebê de risco ou com indicação de risco ou sem, e aí depois ver o resultado dele. Se ele fizer o teste, né, e ele falhar, voltando lá. Se ele fizer um teste e passar nesse teste, ele fez a triagem e passou, eu tenho que identificar se esse bebê ele é de risco ou não, né? Então, existem várias doenças relacionadas ao risco, né? Então, por exemplo, hiperbilirrubinemia, se esse bebê ficou... se tomou a medicação ototóxica, se ele ficou muito tempo dentro da incubadora. Então, são esses os riscos que o bebê tem. Mas, mesmo assim, ele passou. Então, esse bebê, ele é com risco, mas ele precisa ser monitorado mensalmente, identificar, ver como é que está o desenvolvimento dele. E aí, entre 7 e 12 meses, eu vou encaminhar esse paciente para fazer uma avaliação audiológica completa, né? Mas esse paciente ele passou na triagem auditiva, ele realizou, mas ele não tem indicador de risco para deficiência auditiva. Ele é uma criança que nasceu bem, não teve nenhum indicador de risco, mas mesmo assim eu vou acompanhar mensalmente o desenvolvimento da audição e registrar na caderneta de saúde. Claro que a qualquer momento que esse bebê ele tiver com desenvolvimento atrasado, né, que não está acompanhando o desenvolvimento dele auditivo ou de linguagem, esse bebê deve ser encaminhado para o serviço de saúde auditiva. E aí, quando esse bebê falha a primeira vez, o que a gente vai fazer? Então, ele falhou a primeira vez,
ele tem que fazer o reteste. Né? Então, a gente ainda sabe que tem muitas maternidades que não fazem o reteste, tem muitos serviços, então é uma obrigatoriedade, por lei está escrito que o paciente precisa, que o bebê precisa fazer o teste, mas não tem nenhuma obrigatoriedade, não tem uma normatização, né, dessa lei dizendo que ele precisa fazer o reteste. Então, quando esse bebê falha, ele precisa fazer o reteste, a maternidade precisaria garantir, e não só fazer o exame de emissão autoacústica, mas fazer um PEAT, né? E a gente sabe que existem muitos serviços que ainda não realizam, tá? Então, o ideal é que se encaminhe para esse bebê que ele não realizou o reteste para fazer uma avaliação completa. Então, esse é o fluxo que a gente tem dentro da secretaria, que é a identificação do bebê, que quando ele tem um fator de risco para deficiência auditiva, que ele falha no reteste, né? Então, é importante ele ter a falha no reteste, ou então ele está alterado numa avaliação completa, e aí eu vou encaminhar esse bebê para o serviço ambulatorial de saúde auditiva. Esse é o nosso protocolo. Então, esse protocolo ele é utilizado tanto para bebê quanto para adultos, né? É o mesmo protocolo. O que é importante aqui é a gente descrever, né? O profissional descrever qual foi o resultado do PEAT que ele realizou, ou o resultado do teste da orelhinha, porque é a partir desse protocolo que o paciente vai levar na secretaria do município para ele ser agendado para o serviço de saúde auditiva. Bom, então agora a gente vai falar no serviço de saúde auditiva, o ambulatorial. Esse serviço, ele é para indivíduos que apresentem a dificuldade na comunicação. Então, o objetivo do serviço de saúde auditiva é a concessão do aparelho de amplificação sonora individual, né, do AASE, que a gente chama. Então, a indicação do uso do aparelho é uma recomendação e critérios baseados na literatura médica e fonoaudiológica. E depois da adaptação desse aparelho, o paciente ele é acompanhado anualmente, realiza todos os exames e orientações do uso do aparelho auditivo. Então, foi a partir dos serviços de única modalidade que a gente construiu todo esse fluxo para que o paciente não recebesse só o aparelho e fosse embora, né? E que ele realmente ele recebe o aparelho, ele é acompanhado, ele faz os exames, porque muitas vezes ele pode piorar a sua audição, muitas vezes ele piora a audição e aquele aparelho que ele recebeu não dá mais conta. Né? Muitas vezes esse aparelho que ele já está há 5, 6 anos com o aparelho, é uma tecnologia que a gente sabe que estraga, né? E aí ele precisa também fazer a reposição, ele não pode voltar simplesmente para a fila como se fosse para receber a primeira vez. Então, toda essa questão de fluxo, de quando esse paciente entra, como que a gente vai receber esse paciente, como que ele é visto dentro do serviço, né, que ele precisa de um acompanhamento, ele é muito especial, né? Então, ele é diferente de simplesmente fazer a concessão do aparelho. Então, como eu já tinha falado, a gente tem os critérios, né? Quem são os candidatos potenciais para a indicação desse aparelho. Então, a gente tem os adultos com a perda bilateral, a gente tem as frequências, né? Então, a Renata também já mencionou sobre as frequências. E aí, quando a gente tem a perda acima de 40 dB, e que nessas frequências aqui, né, a média dessas frequências esteja acima de 40 dB bilateral, ele é um candidato aparelho. E para as crianças, então, até os 15 anos incompletos, a gente tem essa média, quando tiver perda superior a de 30 dB, que ele vai ser também, né, antes do adulto, ele já recebe, antes dos 40 dB, ele já é candidato ao uso de aparelho. E aí, quem são os candidatos que pode ser que recebam, pode ser que não recebam? Então, são as crianças com a perda auditiva leve, são
indivíduos com perda unilateral, aqueles que têm algum distúrbio neuropsicomotor grave, né? Às vezes aquele paciente que ele não tem nenhum benefício com o uso de aparelho, porque ele não faz comunicação oral. Então, todos esses casos em que tem a controvérsia da indicação do aparelho auditivo, a gente encaminha, pode ser encaminhado, deve ser encaminhado esse paciente para o serviço de saúde auditiva, mas quando ele chega no serviço, pode ser que ele não receba, né? Porque aí vão ser feitas todas as avaliações para ver se realmente esse paciente ele tem indicação ou não tem a indicação. Então, o fluxo para esse serviço é que o profissional preencha o encaminhamento, né? Então, aquele mesmo encaminhamento que eu já mostrei no teste da orelhinha, ele vai preencher o encaminhamento, colocar os resultados da audiometria de 500, 1000, 2 e 4. A Secretaria de Saúde insere no SISREG. Esse processo ele é regulado e é feito o agendamento pelo gestor do serviço. Então, com um exemplo, né, Florianópolis, a gestão do serviço é a Secretaria do Município de Florianópolis. Então, quando o município encaminha, o município de Lages, por exemplo, insere no SISREG, ele é regulado na Secretaria do Município de Florianópolis, ele é agendado, né, esse agendamento volta para o SISREG, para o município comunica o paciente, e aí ele vai, então, ser feita toda a avaliação, se ele for candidato de aparelho auditivo, ele vai receber os aparelhos, se for candidato a receber os aparelhos bilaterais, ele vai receber os 2 aparelhos ao mesmo tempo, né? E vai fazer o acompanhamento. Uma outra possibilidade que a gente também identifica é que muitos pacientes acabam perdendo esse aparelho auditivo, ou muitas vezes também ele pode estragar, né, como acontece com as tecnologias, e dessa forma o paciente, então, ele precisa fazer, no caso de perda ou furto, né, ele vai fazer um boletim de ocorrência, ele vai ter direito à reposição do aparelho. Esse boletim de ocorrência, então, a gente só pede que o paciente coloque qual foi o aparelho, se ele tiver o número de série, porque eles têm normalmente a caixinha, eles ganham também o papel do serviço dizendo qual é o número de série de aparelho, então ele vai inserir no boletim de ocorrência o número de série, porque a gente precisa dar baixa no sistema que esse aparelho não existe mais. E aí ele recebe um novo aparelho. No caso do aparelho não estiver mais funcionando, já passou o tempo de garantia, ele tem direito a receber um novo aparelho, e aí ele vai, então, fazer um orçamento, ele vai numa loja de venda de aparelho, do aparelho que ele recebeu, ele vai pedir esse orçamento, e aí com esse orçamento ele vai levar na secretaria do município, ele recebe um novo aparelho também. E tem alguns casos em que o paciente, quando ele chega para fazer o seu acompanhamento no serviço, o aparelho não está funcionando, ou ele deixou de usar o aparelho porque não está mais funcionando. E acontecia muito isso. Então, para que o paciente não chegasse no serviço sem os aparelhos e voltasse para o seu município, fizesse toda a parte de solicitação de orçamento e queria demorar muito, nós criamos dentro do Estado a reposição por checklist. Então, essa reposição como é? O paciente ele vai no serviço, ele é identificado no aparelho, os fonoaudiólogos colocam no sistema para ver se realmente o aparelho não está funcionando, e aí, não estando funcionando, ele vai preencher o checklist, ele vai levar na secretaria esse checklist para entrar na lista para solicitação de reposição. Então, o fluxo entrega a documentação necessária, ou vai ter um BO, um orçamento, um checklist, o município insere no SISREG, esse acompanhamento, essa reposição também é regulada, e aí ele comunica o paciente, e aí o paciente recebe a reposição. Então, para a reposição, a gente não precisa dessa documentação. Ele vai
colocar essa documentação só nos casos dos bebês, quando faz a triagem auditiva, ou nos casos dos pacientes que precisam a primeira vez fazer o uso do aparelho, que aí ele vai preencher aqui o resultado da audiometria. Ah, não fez a audiometria, é só uma suspeita, então ele vai colocar o relato dele aqui, qual é a suspeita, por que o paciente está sendo encaminhado. Então, nós temos o protocolo de regulação. Esse protocolo de regulação também foi criado dentro da secretaria. A gente faz, de vez em quando, faz revisões desse protocolo, porque a gente ainda não é satisfeito da forma que ele está, né? Então, hoje a gente discute muito avaliação biopsicossocial. Então, a gente sabe que o Ministério da Saúde vem trabalhando num modelo, né, de avaliação biopsicossocial, e a gente acha que esse é o futuro também para o nosso serviço de saúde auditiva, onde a gente possa identificar quem é o paciente que é candidato o melhor candidato dentro da classificação de risco. Hoje, os nossos pacientes que estão classificados em vermelho são as crianças, os quadros de meningite, os amarelos são os adultos em idade laboral, aqueles que precisam de reposição, ou os pacientes acima de 65 anos que estão há mais de 6 meses em fila de espera. Os verdes são os adultos acima de 65 anos e os azuis são aqueles que a gente chama de classe 2, que não tem uma necessidade urgente de uso de aparelho auditivo. Outra concessão que se faz em relação ao sistema FM. O sistema FM ele é para indivíduos que usam aparelho auditivo, para implante coclear ou para prótese ancorada no osso. Ele é indicado para usuários que estejam em idade escolar, né? Então, a partir da portaria de 2021, qualquer matriculado em qualquer nível acadêmico, qualquer usuário de aparelho auditivo pode ter o seu sistema FM, né? Então, ele é um dispositivo que a professora vai usar um microfone e o paciente vai usar o dispositivo perto dele, conectado ao aparelho ou ao implante coclear, onde ele vai ouvir melhor a voz do professor, né? Então, esse som é enviado diretamente na orelha do paciente, e aí também diminui toda a questão do ruído, principalmente em sala de aula, em ambientes que são muito barulhentos. Então, essa concessão de sistema FM também no serviço de saúde auditiva. Falando agora sobre o serviço hospitalar, nós temos no serviço hospitalar, que é feito no HU, as próteses ancoradas no osso e o implante coclear. Então, esse paciente ele não é encaminhado diretamente do município, da Secretaria do Município, para o serviço hospitalar, tá? Porque existem vários critérios, e um deles é que esse paciente tenha feito um uso de aparelho auditivo por no mínimo 6 meses. Então, a gente precisa que esse paciente passe pelo serviço ambulatorial de saúde auditiva, faça o uso do aparelho auditivo e depois, então, esse serviço ambulatorial encaminha o paciente para o serviço hospitalar. Então, esse é o fluxo, ele não vem direto, o paciente com necessidade de implante coclear, ele não vem direto, ele faz uma avaliação no serviço ambulatorial, e aí esse serviço ambulatorial, ele vai enviar o encaminhamento para o serviço hospitalar, e aí não passa pelo município, esse agendamento é feito pelo serviço estadual, e aí esse paciente ele é encaminhado, então, para o HU. Alguns dados que a gente tem do Brasil. Então, essa curva aqui mostra, né, que a gente tem mais pacientes idosos, uma prevalência de perda auditiva em idosos. A Renata também já apontou isso, e por isso que a gente também tem feito toda uma revisão do nosso protocolo para que a gente beneficie essa população, para que eles não tenham todos os agravos que eles têm com a perda auditiva, que a gente possa
também fazer a concessão desses aparelhos o mais breve possível para esses usuários. A gente tem aqui um outro gráfico de uma pesquisa nacional de saúde de 2013, onde a gente identificou aqui que no Sul, nós temos 1,4% das pessoas com deficiência auditiva no Brasil estão localizadas na região Sul. Então, na região Sul, a gente vê que é a maior porcentagem que tem das regiões, né? E talvez isso seja também um reflexo do quantitativo de pacientes usuários de aparelho auditivo. Aqui a gente tem uma amostra de 2022, que foi o último censo que teve da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Então, aqui a gente tem que no Brasil, nós temos 2.515.000 pessoas com deficiência auditiva, sendo que no Sul, né, então a pergunta era qual era o grau de dificuldade, né, se não conseguia de modo algum, mesmo usando aparelhos auditivos, e no Sul, então, nós temos 403.000 pessoas com deficiência auditiva. Falando um pouquinho dos nossos dados, aqui em relação ao quantitativo de avaliações, aqui são pessoas, quantas pessoas, então a gente teve, claro, uma baixa em 2020 pela pandemia, 2.004 pessoas, mas em 2022 nós tivemos uma ampliação desse recurso da Secretaria para atendimento das pessoas, então nós tivemos 6.505 avaliações no ano, e nesse ano de 2023 a gente já está com 3.129 pacientes avaliados, isso em todos os serviços. Nós tivemos no ano de 2022 o pico, né? 16.182 aparelhos auditivos concedidos no estado, então isso dá mais de 8.000 pacientes, né? A gente teve em 2021 11.000, em 2020 6.000 e agora em 2023 nós já estamos com 8.600 aparelhos concedidos. Em relação aos acompanhamentos, então a gente tem esse paciente, ele entra no serviço ambulatorial de saúde auditiva, recebe o aparelho, ele é acompanhado anualmente, e aí então a gente tem cada vez mais pacientes para acompanhar, né? E aí a gente também precisa regular essa fila. Hoje alguns serviços regulam, mas outros não. Então nós tivemos em 2022 17.084 pacientes acompanhados. E era isso que eu tinha para apresentar hoje. Então, eu fico aqui à disposição. Eu tenho ainda um tempinho, Bárbara? Tenho. Então, eu só vou falar rapidamente, porque foi editado ontem a portaria 1526, de 11 de outubro de 2023, saiu em Diário Oficial ontem, que é sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência, na rede de cuidados da pessoa com deficiência. Então, foi feita toda uma reestruturação da política, e aí alguns pontos só para citar aqui, só para não deixar de fora, aproveitar, em relação a essa política nacional, então tiveram algumas mudanças, que agora é análise situacional de saúde, que agora a gente vai precisar fazer toda essa análise da situação de saúde, o enfrentamento ao capacitismo, né? Então hoje se fala muito no capacitismo, que a gente precisa enfrentar em todos os locais, e principalmente, né, a gente vai precisar falar muito disso nos nossos serviços. Em relação aos eixos de atuação e das ações, a formação, qualificação, educação permanente em saúde nas perspectivas do modelo biopsicossocial, então a gente vai precisar resgatar
todas as nossas formações, trazendo agora esse aspecto biopsicossocial. E uma outra coisa que eu acho que também é bem importante é a definição dos fluxos do acesso das tecnologias assistivas e a implantação criteriosa das tecnologias de telesaúde para ampliação do acesso. Então, acho que é uma portaria bem interessante, então quem puder fazer a leitura dela, porque teve bastante mudança aí das nossas estruturas e além da ampliação do recurso também. Então, obrigada, era isso. Eu acho que eu queria só dar um depoimento no sentido assim, né? Eu sou de uma época que não existia o serviço de saúde auditiva, né? Não existia a concessão, a dispensação dos aparelhos auditivos pelo Sistema Único de Saúde, e eu trabalhava no hospital público, era aluna, né? Pós-graduanda, tudo, e a gente vê o quanto, né? Sabrina também acompanhou isso, o quanto isso mudou, né? De 2004 para cá, né? O quanto a gente trouxe, né? Quanto o SUS trouxe isso para os pacientes que não tinham como adquirir um aparelho, né? Uma prótese auditiva. E eu sempre falo isso para os pacientes, são aparelhos auditivos de uma ótima qualidade. Às vezes as pessoas, né, infelizmente têm mas pelo SUS, não, você vai lá porque realmente é uma ótima qualidade, são aparelhos que são indicados de acordo com as necessidades do paciente. A própria Sabrina mostrou quais são os critérios para isso, que a gente leva em consideração, e cada vez mais, agora ela acabou de falar, né, esse outro olhar, não só para o quantitativo do grau da perda, mas quem é este indivíduo, tudo. Então, acho que a gente, né, o serviço de saúde auditiva tem este olhar para o indivíduo, né, e o quanto isso cresceu nos últimos 20 anos, né? Eu sou da época, então, como eu falei, não tinha. Então, o paciente que tinha necessidade de usar um aparelho auditivo e não tinha poder aquisitivo para comprá-lo, ele ia num serviço, né, às vezes no hospital escola, tudo, experimentava o aparelho, a gente indicava alguns aparelhos, mas ele tinha que, de alguma forma, conseguir dinheiro para adquirir. E, às vezes, as prefeituras das cidades, né, compravam, mas às vezes compravam aquele que tinha um valor mais baixo, não às vezes aquilo que a gente indicava, então era por uma licitação, então muitas vezes eles vinham para a gente adaptar aquilo que eles recebiam, mas não davam conta do que eles precisavam, porque era dado só em consideração. Então, acho que as coisas já mudaram bastante, estão mudando cada vez mais, eu acho que para melhor, e é nítido, né, nesses últimos 20 anos, o quanto a gente cresceu do ponto de vista dessa política especificamente, né, Sabrina? Acho que ela também viveu essa parte aí, não tanto quanto eu, mas acho que ela também viu essa mudança crescente. Então, acho que os números são alarmantes de quanto a gente tem de perda auditiva no mundo, né? O quanto isso gera de gasto, tudo, mas a gente tem que realmente trabalhar do ponto de vista de prevenção, da intervenção precoce, para a gente conseguir dar conta de toda essa demanda, porque também é bastante gente, né? Acho que é isso. É isso, agradecer também a oportunidade de a gente falar, porque a gente ainda tem muitos usuários ainda com dúvidas, né? Como fazer, onde levar a documentação, como que eu faço, como é que eu faço para receber aparelho, e muitas vezes, assim, o que a gente vê é que eles esperam muito tempo, né? Então, até o momento de identificar que está perdendo a audição, que está com dificuldade, até buscar um serviço de saúde, muitas vezes já se passaram 10 anos, né? E aí a gente sabe que quanto mais tempo ele demorar para receber o aparelho, menos benefício ele vai ter, né? Porque dependendo do quanto ele escuta, como ele escuta, ele não vai ter muitos benefícios. Então, também da conscientização de fazer, mesmo que seja, por exemplo, um serviço que você recebeu o paciente, que ele não tenha nenhuma queixa auditiva, mas também da importância de perguntar, você já fez audiometria alguma vez? Né? Porque a gente ainda vê muitas pessoas que nunca fizeram audiometria, né? E aí, realmente, só vão fazer quando identifica a primeira vez que tem uma perda auditiva, que está com dificuldade para ouvir. E aí já se passou muito tempo. Então, eu acho que a importância de a gente trazer esse assunto para o telesaúde também é trazer esse alerta, tá? Então, agradeço a oportunidade.